Começa agora mais um podcast. Esse assunto é da hora! Olá, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o professor Nelson Gonçalves, especialista em gestão pública e especialista em história das revoluções e dos movimentos sociais. Bem-vindo, bem-vinda! Este é o 15º episódio do podcast Este Assunto é da Hora. E eu te faço um convite muito especial neste mês de junho. O podcast 15º episódio deste Assunto é da Hora é sobre a história do meio ambiente no Brasil, já que no dia 5 de junho comemora-se o Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, eu convido você, a partir de agora, a acompanhar a história do meio ambiente no Brasil. O reconhecimento da importância dos recursos ambientais brasileiros remonta ao período do descobrimento, quando, em carta datada de 1º de maio de 1500, enviada ao rei de Portugal, Pero Vaz de Caminhas relata as belezas naturais do patrimônio existente no país. Assim começa a história do meio ambiente no Brasil. O conceito de meio ambiente é, contudo, bastante novo. Assim como a gestão do meio ambiente constitui uma atividade também recente. Até pouco tempo, os recursos ambientais eram tratados de forma isolada no Brasil, razão pela qual os instrumentos e mecanismos necessários à gestão do meio ambiente ainda não estavam desenvolvidos e aperfeiçoados em sua plenitude. Por outro lado, as estruturas de governo que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo para atender às demandas da sociedade no que se refere à conservação e preservação dos recursos naturais, estavam mais voltados para o incentivo do desenvolvimento econômico, no qual a exploração destes recursos era apenas mais um elemento. Portanto, meus amigos e minhas amigas, a Carta Régia de 27 de abril de 1442 é a primeira disposição governamental conhecida de proteção à árvore no direito português. À exceção dos casos de incêndio, seguia-se ao período de notáveis vitórias portuguesas no reinado de Dom João I, em que
a conquista de Ceuta, a descoberta da Ilha da Madeira, da Ilha da Santa Maria, incorporaram à coroa portuguesa território nos quais a riqueza mais viável eram as matas frondosas. Simultaneamente, a nação se encontrava empenhada em aumentar cada vez mais as suas já respeitável esquadra, sem o que seria impossível conservar a soberania sobre as novas terras. Ora, para isto, não havia madeira que bastasse. As disponibilidades europeias eram reduzidas e tornava-se, pois, imprescindível estabelecer normas para o corte da madeira e punir todo o desperdício que fosse possível. Com a vinda da família real para o Brasil, foi criado o Jardim Botânico no Rio de Janeiro no dia 13 de junho de 1808. Atualmente, o Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, é uma fundação vinculada ao Ministério do Meio Ambiente brasileiro. Até a década de 50, não havia no Brasil uma preocupação precípua com os aspectos ambientais. As normas existentes limitavam-se aos aspectos relacionados com o saneamento, à conservação e preservação do patrimônio natural, histórico e artístico, e também à solução de problemas provocados por secas e enchentes. O período compreendido entre 1930 a 1950 caracterizou-se pela industrialização como base de substituição de importações. Neste período, o país foi dotado de instrumentos legais e de órgãos públicos que refletiam as áreas de interesse da época e que, de alguma forma, estavam relacionados à área do meio ambiente, tais como o Código de Águas, através do Decreto 24.643 de 10 de julho de 1934. Também o Departamento Nacional de Obras de Saneamento, o DENOS. O Departamento Nacional de Obra contra a Seca, o DINOX. A Patrulha Costeira e o Serviço Especial de Saúde Pública. Todos estes eram instrumentos importantes que aconteceram de 1930 a 1950 no Brasil. As medidas de conservação e preservação do patrimônio natural, histórico e artístico mais significativas no período que acabei de referir foram a criação dos parques nacionais e de florestas protegidas na região Nordeste, Sul e Sudeste. O estabelecimento de normas de proteção dos animais, por exemplo, a promulgação dos códigos florestais, do Códigos de Água e de Minas, a organização do patrimônio histórico e artístico, a disposição sobre a proteção de depósitos fossileiros e a criação, em 1948, da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. Já na década de 60, o governo brasileiro se compromete com a conservação e a preservação do meio ambiente, efetivadas por meio de sua participação em convenções e reuniões internacionais, como, por exemplo, a Conferência Internacional promovida pela Unesco em 1968 sobre a utilização racional e a conservação dos recursos da biosfera. Nessa ocasião, foram definidas as bases para a criação de um programa internacional dedicado ao homem e à biosfera. Este programa foi efetivamente criado em 1970, o Maine Biosphere. O Brasil, como membro das Nações Unidas,
Também assinou acordos, pactos e termos de responsabilidade entre países no ambiente da Declaração da Soberania dos Recursos Naturais. Podemos dizer que a década de 70 foi marcada pelo agravamento dos problemas ambientais em todo o mundo e, consequentemente, pela maior conscientização destes problemas. No período de 21 a 27 de agosto do ano de 1971, foi realizado em Brasília o primeiro simpósio sobre poluição ambiental, por iniciativa da Comissão Especial sobre a Poluição Ambiental da Câmara dos Deputados. Deste simpósio, participaram pesquisadores e técnicos de todo o país e também do exterior, com o objetivo de colher subsídios para um estudo global do problema da poluição ambiental no Brasil. No entanto, somente após a participação da delegação brasileira na Conferência das Nações Unidas para o Ambiente Humano, realizada em 1972 em Estocolmo, na Suécia, é que medidas efetivas foram tomadas com relação ao meio ambiente no Brasil. Participaram deste evento representantes de aproximadamente 113 nações. Guarde esse número aí, 113 nações. 90% das quais pertenciam ao grupo dos países em desenvolvimento. Nesta época, apenas 16 deles possuíam entidades de proteção ambiental em seus países. Os delegados dos países em desenvolvimento, liderados pela delegação brasileira, defendiam seu direito às oportunidades de crescimento econômico a qualquer custo. Afinal, foi proclamada como forma ideal de planejamento ambiental, aquela que associasse a prudência ecológica às ações em pró ao desenvolvimento, isto é, o ecodesenvolvimento. Esses países conseguiram ainda aprovar a declaração de que o subdesenvolvimento é uma das mais frequentes causas de poluição no mundo atual, devendo, portanto, o controle da poluição ambiental ser considerado um subprograma do desenvolvimento e a ação conjunta de todos os governos e os organismos supranacionais convergir para a erradicação da miséria no mundo. Nessa conferência, foram aprovados, então, 25 princípios fundamentais que orientam as ações internacionais na área ambiental, tais como a valorização do homem dentro do ambiente como um ser que transforma, mas que depende dele para sobreviver, e que o homem é o ser mais importante do mundo, pois promove o progresso social, cria riquezas e desenvolve a ciência e a tecnologia. Ainda falando na década de 1970, ou melhor, ainda falando na década de 70, foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente, a SEMA, pelo Decreto 73030, de 30 de outubro de 1973, que se propôs a discutir, junto à opinião pública, a questão ambiental, fazendo com que as pessoas se preocupassem mais com o meio ambiente e evitassem atitudes predatórias. No entanto, a SEMA contava com nenhum poder policial para atuar na defesa do meio ambiente. Isto, de certa forma, enfraquecia os objetivos dessa secretaria. Várias medidas legais foram tomadas posteriormente, com o objetivo de preservar e conservar os recursos ambientais e de controlar as diversas formas de poluição. A SEMA, a secretaria, dedicou-se a defender dois grandes objetivos: estar atenta à poluição
principalmente a de caráter industrial, mais visível, e proteger a natureza sob qualquer forma. Em 1968, tem início na Europa um movimento que se preocupava com os problemas ambientais nos seus países e no mundo, denominado Clube de Roma. Seus participantes, especialistas de várias áreas do conhecimento humano, reuniram-se em Roma para discutir a crise daquele momento e as crises futuras da humanidade. Em 1972, este Clube de Roma publicou o seu relatório The Limit of Growth, traduzindo Os Limites do Crescimento, que alertava para o fato de que a humanidade teria obrigatoriamente um limite de crescimento com o modelo econômico então praticado, baseado no consumo exacerbado e altamente concentrado em poucas nações. Poucos meses depois, realizou-se em Estocolmo, na Suécia, a Conferência da ONU sobre o Ambiente Humano, de onde saiu um documento intitulado Declaração sobre o Ambiente Humano. A declaração reconhece a importância da educação ambiental como elemento crítico para o combate à crise ambiental no mundo, enfatizando a preeminência de o homem reordenar. Em 1977, a Unesco Pneuma promoveu a Conferência Intergovernamental sobre o Meio Ambiente, tratando especificamente sobre a educação ambiental, que influenciou a adoção dessa disciplina nas universidades brasileiras. O governo federal, por intermédio da SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, instituiu em 1981 a Política Nacional de Meio Ambiente, pela qual foi criado o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o SISNAMA, e instituído o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa do Meio Ambiente. Por esse cadastro, foram definidos os instrumentos para a implantação da Política Nacional de Meio Ambiente, dentre os quais o Sistema Nacional de Informação sobre o próprio meio ambiente, o CNIMA. Foi criado também o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, que tem poderes regulamentadores e estabelece padrões no meio ambiente. Portanto, o ano de 1981 é importantíssimo para a história da Política Nacional de Meio Ambiente no Brasil. Não se esqueça disso. A Secretaria de Meio Ambiente, a SEMA, propôs o que seria de fato a primeira lei ambiental no país destinada à proteção da natureza. É a Lei 6.902 de 1981, ano-chave em relação ao meio ambiente brasileiro. Destaca-se a criação das seguintes unidades de conservação pelo governo federal: parques nacionais, reservas biológicas, reservas ecológicas, estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e áreas de relevante interesse ecológico. Nos estados e nos municípios, a preocupação centrou-se na proteção de mananciais e cinturões verdes em torno de zonas industriais. Em 1985, apenas 1,49% da área total do país era ocupada por zona de conservação nacional ou por unidade de conservação. A Constituição de 5 de outubro de 1988 foi um passo decisivo para a formulação da nossa política nacional ambiental.
Pela primeira vez na história de uma nação, uma Constituição dedicou um capítulo inteiro ao meio ambiente, dividindo entre o governo e a sociedade a responsabilidade sobre a preservação e a conservação do meio ambiente. A partir daí, foi criado o programa Nossa Natureza, que estabeleceu diretrizes para a execução de uma política ampla de proteção ambiental. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, é uma outra instituição importantíssima para o meio ambiente brasileiro. Ele foi criado pela Lei 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. O IBAMA foi formado pela fusão de 4 entidades brasileiras que trabalhavam na área ambiental: a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA, a Superintendência da Borracha, a SUDEVIA, a Superintendência da Pesca, a SUDEP, e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o IBDF. Da união de todas essas entidades, criou-se o IBAMA. Já em 1990, foi criada a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, a SEMAN. Ligada à Presidência da República, como o próprio nome sugere, que tinha no IBAMA seu órgão gerenciador da questão ambiental, responsável por formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional do Meio Ambiente e da preservação, da conservação e do uso racional, também da fiscalização, do controle e fomento dos recursos naturais renováveis. Não é pouca as atribuições do IBAMA, por isso, um órgão importantíssimo na política brasileira de meio ambiente. Realizou-se no Rio de Janeiro, em 3 a 14 de junho de 1992, a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, mais conhecida aqui no Brasil como Rio 92, da qual participaram, olha aí esse número, 170 nações. A Rio 92 teve como principais objetivos identificar estratégias regionais e globais para ações referentes a questões ambientais, examinar as situações ambientais do mundo e as mudanças ocorridas depois da Conferência de Estocolmo e também examinar as estratégias de promoção do desenvolvimento sustentado e da eliminação da pobreza nos países em desenvolvimento. Contudo, a sociedade que vinha se organizando nas últimas décadas pressionava as autoridades brasileiras pela proteção do meio ambiente. Essas, preocupadas com a repercussão internacional de teses discutidas na Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, determinaram, em 16 de outubro de 1992, a criação do Ministério do Meio Ambiente, órgão de hierarquia superior, com o objetivo de estruturar a política do meio ambiente no Brasil. Meus amigos e minhas amigas, este foi o tema do nosso 15º episódio do podcast Este Assunto é da Hora, referenciado no Portal da Educação Viva o Meio Ambiente. Em especial, reflita neste dia. Esse assunto é da hora! De 2021.